E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilton aqui. Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco sobre o histórico da teoria geral dos sistemas, né? Vamos começar aqui com o surgimento da TGS, o surgimento da teoria geral dos sistemas. Olha só, quem inventou, né, de certa forma, a teoria geral dos sistemas foi esse cara aí, o Ludwig van Bertalanffy. Ele é um biólogo austríaco. Ele foi o criador, né, da TGS, da Teoria Geral dos Sistemas, e na verdade ele criticava a visão de que o mundo era dividido em diferentes áreas. Então ele tinha essa crítica, ele era da biologia, e ele criticava a questão de que tudo era separado, né? Vocês vão ver mais à frente um pouco sobre o pensamento cartesiano, né? Tudo era dividido e na verdade cada coisa era individual, não tinham ligação, né? Ligações entre elas. Então ele criticava isso aí e ele sugeriu, né, que se devesse estudar sistemas globalmente, de forma a envolver todas as suas interdependências. Então ele disse que cada partezinha ali, elas tinham relação, de certa forma, né, na biologia, umas com as outras, e esse relacionamento, esse sistema formado por esses organismos, eles eram maiores do que os próprios organismos, formando um novo organismo maior, que ele deu o nome de sistema. Antes da TGS, né, já existia essa definição de sistema. Porém, né, não era chamado de sistema em si. Né? A gente pode ver, né, vou mostrar aqui alguns filósofos, alguns autores, escritores, né, pensadores, que eles já se retratavam, né, a respeito de sistemas, porém não chamava diretamente a palavra sistema. Então vamos aos pensadores dos sistemas, né? Podemos chamar desse jeito. Dentro da filosofia natural, né, que de certa forma é um sistema, a gente tem aqui Nicolau de Cusa, né, ou Nicolau de Krebs. Ele é um filósofo alemão, teve aí a sua principal obra, Da Douta Ignorantia, né, que na verdade de 1440, e os seus pensamentos eles giravam em torno do conceito de cooperação, ou seja, não tem a palavra sistema, mas tem a questão da cooperação. E essa cooperação, na verdade, é um sistema, todos cooperando, né, e ajudando uns aos outros, você consegue ter ganhos que um só indivíduo não conseguiria. Né, tem várias obras dele, mas a questão do sistema está dentro desses conceitos dele. Além disso, ele tinha a divisão do saber humano entre dois saberes aí, o intelectual e o racional. Continuando, né, temos Leibniz, né, que é exatamente ele foi um polímata e filósofo alemão. E ele concebeu as ideias de cálculo diferencial e integral e foi um dos grandes inventores no campo das calculadoras mecânicas. Inclusive, né, o sistema de numeração binário, né, conhecido aí como a roda de Leibniz, era um sistema de numeração, e não necessariamente a gente chamava de sistema, mas a sua interligação, né, e outras obras também dele no próprio cálculo diferencial fazem com que ele fosse um dos pensadores aí dos sistemas. Dentro da medicina mística também, que trabalha muito com sistemas, nós temos aí Paracelso. Paracelso ele foi médico, alquimista, físico, astrólogo, né, e ocultista suíço-alemão. Alguns até diziam que era mago, né, devido às suas pesquisas, né. Ele é considerado como o reformador do medicamento. Então ele fazia essa interação, essa forma sistêmica, né, entre as substâncias, e esse sistema de substâncias, no caso, conseguiriam curar enfermidades, né, fora outras coisas que ele utilizava, como a própria alquimia, né, que ela é sistêmica. Ele foi o fundador da bioquímica e da toxicologia. Era a criada, né, por ele, a chamada medicina mística, ou medicina natural, ou filosofia de Paracelso. Então você tinha a medicina de forma sistêmica em relação aí com as substâncias e outras coisas mais com a própria astrologia. Dentro da história também tivemos os autores que tiveram uma visão da história, né, visão sistêmica da história. Um deles é esse aí, né, é o Ibn Khaldun, é um polímata também, é árabe. Ele foi precursor aí de várias disciplinas
científicas sociais, né, considerado como o pai das ciências sociais. Então ele, dentro, né, dessas disciplinas, ele pregava que elas na verdade tinham ligações, né, e dependiam uma das outras. E o legal foi que ele escreveu também esse aí, o Mukaddimah, né, não sei se é assim que fala corretamente, mas é uma obra sobre a história universal, onde ele conta que a história universal ela teve impacto, né, no caso um acontecimento teve impactos em outros acontecimentos de forma sistêmica. Então ele contribuiu nessa forma. Essa obra dele, ela basicamente ela prega o sistema, né, essa visão sistêmica da coisa. Na dialética também, que dialética você tem aí um lado e outro, né, também envolvendo sistemas. Temos Hegel, filósofo germânico, né, integrou aí o chamado idealismo alemão, que foi um movimento filosófico. Ele desenvolveu o chamado idealismo absoluto, né, que também é um sistema filosófico, e ele foi um dos precursores aí, um cara que introduziu a dialética, né, que é um sistema para compreender a história da filosofia e do mundo. Então, a ideia da visão sistêmica em cima da filosofia e do mundo, né, a questão da utilização da dialética. E outro pensador é Karl Marx, né? Karl Marx ele pegou muito aí de Hegel também, né, os pensamentos. Ele foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, né, jornalista e principalmente aí um revolucionário socialista, nascido na Prússia. Ele estabeleceu a base para o pensamento econômico atual e a relação sistêmica aí entre o trabalho e o capital. Então, basicamente, os sistemas econômicos de capitalismo, socialismo, comunismo, né, foi todas aí pregadas, de certa forma, por Karl Marx. Então, você teve aí a questão sistêmica antes mesmo aí da TGS, certo? Agora, teve outro ponto, né, alguns pensadores que viram o pensamento sistêmico também relacionado à construção do mundo, né? O mundo foi construído de forma sistêmica. Um deles aí temos Hesse, né, que foi um escritor e pintor alemão. Ele recebeu aí o prêmio Goethe e o Nobel de Literatura, e basicamente as suas obras eram audaciosas para a época e elas exemplificavam as ideias humanitárias, né, clássicos e as altas qualidades de estilo da época. Então, essa questão das ideias humanitárias sistêmicas que eram colocadas em suas obras, ela conseguiu trazer ele também para esse campo dos pensadores sistêmicos, certo? Fora esses pensadores, também tiveram outras obras aí preliminares, e inclusive elas trabalharam em conjunto em certas partes a respeito da TGS. Uma delas, né, a Gestalt em Físicas, né, de Kohler, que 1924, que basicamente era muito parecido, né, com o pensamento aí da TGS. Porém, né, ele se limitava apenas à física. Você aplicava o pensamento sistêmico à física e não tratava, de certa forma, toda a generalidade do problema. Então, essa Gestalt em Físicas também foi muito empregada e foi uma das bases aí, né, para a Gestalt em terapia, na psicologia mais à frente, né, e outras áreas, porque o próprio autor, em 1927, né, posteriormente aí, ele criou outros postulados, né, de uma nova teoria, que seria a teoria dos sistemas, que era destinada a sistemas orgânicos e inorgânicos. Então ele ampliou esse pensamento dele, que não era mais só a física, e conseguiu empregar em outros sistemas. Então, devido a essas obras, né, essas obras elas foram de base para várias outras aí, principalmente na área da psicologia. Outro, né, a obra clássica aí de Locke, né, ela se aproximou basicamente, né, alguns autores, né, quando analisam a obra clássica dele, verifica que basicamente era muito parecida com a teoria geral dos sistemas, né, que na verdade ele tratou a sociedade como um sistema, né, como um todo, onde na verdade para você tratar problemas sociais ou se referir à sociedade, né, a preocupação maior tinha que ser nos problemas do todo, da sociedade em geral, e não você simplesmente observar problemas biológicos, né, em um indivíduo. Então, diante desses autores nessas obras, mas por que realmente existiu ou teve essa necessidade da gente ter uma abordagem, né, dos sistemas? É o seguinte, percebeu-se, né, que naquela época lá não era viável a gente tratar a ciência por partes isoladas. Lembram que o próprio Bertalanffy, ele reclamava,
né? Não vamos tratar de forma isolada, porque a forma isolada não resolve todos os problemas. A soma de tudo é maior do que a própria parte, né? Um novo indivíduo, um novo organismo. Devido a essa abordagem, né, novas criações se tornaram também viáveis em todos os ramos da ciência, porque você começou a não ver a própria ciência de forma isolada, e sim da inter-relação entre elas. A própria ciência ela tem uma forma sistêmica. Então a biologia, né, antes disso, ela não tratava o organismo como um sistema, né, que interagia com ele mesmo para criar condições de vida. E após essa questão da TGS, ela começou a perceber o indivíduo dessa forma. O próprio indivíduo ele é um sistema, né? Por si só ele é um sistema e ele tem as suas interações e seus elementos. Então após a TGS, né, outras ideias semelhantes começaram a surgir em outros lugares, inclusive outras áreas, né, como o trabalho sobre o próprio metabolismo e as novas teorias sobre o organismo. Foi proposta também a teoria dos sistemas abertos, né, baseando-se no fato que o organismo é um sistema aberto. A gente vai depois entender o que é sistema aberto e fechado. E a própria biofísica, né, que ela passou a exigir uma melhora da física convencional, né, o que mais tarde acabou ficando conhecido aí como a gente chama de termodinâmica irreversível, ou seja, a própria biofísica ela aderiu aí à questão do pensamento sistêmico. Então a biologia, né, foi uma das principais ganhadoras de certa forma com o pensamento sistêmico, até porque o próprio autor ele era da área da biologia. Ela era tida igual ao trabalho em laboratório, ou seja, se você pega uma espécie, tanto ela no ambiente lá quanto no laboratório, né, é a mesma coisa. Você não vai ter nenhuma modificação. Não tinha essa visão sistêmica que a gente está falando. E após a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial aí, a teoria geral dos sistemas foi amplamente discutida entre os físicos e em conferências. Então passou realmente a ser discutida entre os pensadores da época. Só que, né, nem tudo são flores. Mesmo sendo discutida, tudo mais, ela trazendo contribuição, ela passou por algumas dificuldades, né? Quais eram essas dificuldades? A principal aí, de certa forma, foi a dificuldade de aceitação, né? Pelo fato da própria teoria dos sistemas ela ser tida como trivial e até mesmo falsa, né? Com analogias superficiais. Então é muito simples você chegar e dizer que a soma de tudo é maior do que, né, os elementos individuais, né? Um exemplo bem básico aqui: 2 mais 2 pode ser igual a um outro elemento, né? 5, por exemplo. 2 mais 2 é igual a 5, que é um novo elemento. Ou então A mais B é igual a C. E esse C não é simplesmente A e B isolado, né? Esse C, ele é um novo C formado pelos outros dois seres. Então você começar a entender dessa forma que dois elementos eles se juntam para criar uma nova composição, e essa composição ela não se trata exclusivamente apenas da soma daquilo ali, é algo assim que é muito trivial, né? É muito simples, é uma analogia superficial. Então não tinha algo mais detalhado, não tinha algo mais rebuscado para que a ciência pudesse aceitar. Então os ataques à teoria dos sistemas não atingiam o verdadeiro objetivo, né? Que era de realmente ter uma interpretação generalista e uma teoria sobre assuntos que não existiam na época. Então por isso que ela não foi aceita, né? À época ainda estavam surgindo os assuntos e os problemas que necessitavam de um pensamento sistêmico para resolver. Quando a gente fala, por exemplo, de pensamentos sociais, você não pode tentar tratar de forma isolada, né? Os problemas sociais é o sistema todo que tem que ser tratado para que você consiga solucionar o problema, ou então amenizar ou achar alguma solução. Entendeu? A TGS ela estava presente aí em livros, né, como Cybernetics de Norbert Wiener, e também essa obra ela chegou a mostrar resultados de estudos da tecnologia de computadores, né, que ela é sistêmica, teoria da informação, né, das máquinas autorreguladoras, ou seja, coisa que para a época, né, ela era muito avançada, né. Wiener também levou os conceitos de cibernéticos, né, de retroação além dos campos da tecnologia. Então ele generalizou esses conceitos dentro da cibernética, né, nos campos de biologia e sociologia. Então a relação, um exemplo aqui clássico para a gente entender é que a própria tecnologia ela muda, né, a sociedade. No momento que você coloca uma tecnologia agora, nesse momento, por exemplo, de pandemia que teve aí, né, em 2020,
a própria tecnologia ela mudou os comportamentos sociais e muitas vezes, né, ela consegue modificar até a questão biológica mesmo. Então está tudo relacionado de forma sistêmica. A TGS ela não surgiu de certa forma aí por causa dos esforços feitos aí para a guerra, né, como outras tecnologias, né, especificamente surgiram, mas sim pelos esforços que já haviam sido feitos antes, como eu mostrei aí, tem toda esses estudos, esses pensadores, né, que já vinham falando da visão sistêmica, só que com outras palavras em outros contextos. Todos esses estudos, obras, pensadores, né, eles fizeram surgir a TGS, que a cada dia ela está mais inserida e é mais necessária ainda para os avanços nas áreas de tecnologias e sociais, né? Tecnológicas e sociais. Então a TGS ela é algo necessário, principalmente para quem pretende desenvolver sistemas de informação ou trabalhar com resolução de problemas e tomadas de decisão. Uma sugestão aí de exercício, né, seria um resumo sobre os próprios trabalhos da Gestalt em Físicas de Collet. Ok? Tá aqui os muito obrigado, né? Qualquer dúvida vocês podem colocar aí. E tá aqui as referências básicas que a gente está usando para esses slides. Até a próxima!